Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um assunto que é tabu para muita gente, mas talvez possa mudar a vida de quem entenda. Micropênis, é isso mesmo. Nós vamos primeiro entender quais as causas, se isso realmente acontece por desequilíbrios hormonais, se isso está relacionado a comportamentos na infância e na adolescência, se é por fatores genéticos, enfim, e principalmente qual a solução, o tratamento para isso. E para tirar todas as nossas dúvidas, eu chamei aqui o meu querido amigo PhD, Gabriel Kaminski, como vocês já conhecem, para tirar todas essas dúvidas. E já começo perguntando para o Cami. Cami, o que é considerado micropênis? Existe uma medida exata ou é uma percepção individual? Existe. Existe um pouco de divergência Olha aí, com Pirulito, relação, presta atenção. Pega com a régua relação ali. a quantos centímetros. Então, em alguns lugares da literatura vai falar abaixo de 7 centímetros ereto, e em alguns lugares até 9 ainda é considerado micropênis ereto. Então é bem pequeno mesmo. É, bem pequeno mesmo. E Cami, quais as principais causas que levam um jovem a desenvolver um micropênis, ou melhor, não desenvolver o pênis do tamanho certo durante a puberdade? Isso acontece durante a infância, durante a puberdade, em que período da vida? É na puberdade, porque quando o testículo vai começar a produzir testosterona, vão aparecer os pelos pubianos, né, e começar a diferenciar o sexo, né, que a gente fala características secundárias sexuais masculinas, eu posso ter o micropênis ou por uma deficiência de testosterona em si, ou às vezes por uma deficiência de conversão em DHT. Porque o DHT ele é mais androgênico que a testosterona. Então o DHT ele é mais potente para essa questão de características sexuais secundárias masculinas. Tanto que ele dá mais colateral também. Então DHT elevado, queda de cabelo, acne, crescimento da próstata, tudo isso, porque ele é mais androgênico. Por isso que a gente já falou sobre as drogas que geram menos efeitos colaterais, são aquelas que já são convertidas, né? Exato. Elas já estão reduzidas, né? Sim. Então elas não pioram, não ficam mais androgênicas. Seria o caso do Masteron, né? Exato, essa família. Masteron, oxandrolona, primobolan. Mas vai ser a deficiência hormonal na puberdade. Puberdade compreende idade de quanto? Então, isso tem variado, né? Porque cada vez as meninas menstruam mais cedo. Então a gente coloca assim, geralmente ele ao redor dos 13, 14 anos começa. Eu estou perguntando a questão da idade porque normalmente um menino de 12, 13, 14 anos, ele tem vergonha dos pais. Tem. E isso é difícil de ser diagnosticado justamente porque às vezes ele não... O que tu quer mostrar? O que? O tamanho? Mostra o tamanho aí. Pô, o Pirulito foi ali medir, ó, ele disse que deu... deu 7 centímetros. É isso aqui, ó. 7 centímetros é isso aqui. É bem pequeno. Isso aqui, ó. E aí, como eu ia dizendo... Nessa idade, normalmente a criança se esconde, tem vergonha. E é aí que mora o perigo. Por quê? Porque o pênis ele tem um prazo para crescer. Né? Geralmente, até os 18 anos ele já está completamente formado. Às vezes, em alguns casos, ele chega a continuar crescendo até os 20 anos. Mas dos 18 aos 20 anos é muito pouco que cresce. E aí, se o pai só fica sabendo quando o guri tem 17 anos... não tem tempo hábil de fazer muita coisa. É a mesma coisa, a gente tem que comparar com a secreção de GH para o crescimento da criança. A criança que tem deficiência de GH tem que ser tratado na fase de crescimento. Se eu tive uma estatura baixa e comecei a usar GH depois dos 20, eu não vou crescer mais. Acabou a oportunidade. Né? Então, a mesma coisa com a testosterona. Então, por isso que é importante que o pai observe o filho quando começa a puberdade, para evitar de perder tempo. Porque às vezes a criança está com 16, 17 anos quando vai procurar ajuda e não vai agregar muitos centímetros fazer um tratamento a partir desse momento. Tá, então basicamente está relacionado com a produção de testosterona, mas a produção de testosterona... E conversão em DHT. E conversão em DHT. Mas isso tem relação com o sedentarismo, isso tem relação com outros comportamentos nessa idade, alimentação e tudo? Total, porque o sistema endócrino ele depende muito do seu metabolismo. Então, uma criança que tem uma síndrome metabólica, uma criança com sobrepeso, sedentária, ela acaba não estimulando e tendo uma resistência à insulina que vai atrapalhar a parte hormonal dela.
Então, a criança com resistência insulínica vai retardar a produção de testosterona dela. E outra, a criança com sobrepeso, quando também fizer a testosterona, a gente sabe que o tecido adiposo, a gordura, ela possui muita enzima aromatase. Então, a testosterona vai ser muito aromatizada em estradiol, que é um estrógeno que dá características sexuais femininas. Por isso que tem muita criança com tetinha e não necessariamente toma nada, né? Exatamente. Por causa desse desbalanço entre testosterona e estradiol. A proporção, a gente sempre fala, é 1:20. Então, se eu tenho 50 de estradiol, se eu tenho 1000 de testo, 50 de estradiol, para facilitar a conta. Quando eu tenho uma desproporção, quando o estradiol fica mais elevado, aí eu tenho as características sexuais femininas desenvolvidas no homem. Ô Kaminski, tu acha que pelos fatores as causas que fazem com que a criança não desenvolva o tamanho do pênis, está relacionado, né? A gente falou das causas, mas hoje o ambiente, a forma com que a maior parte das crianças vivem, talvez colaborem para que esse quadro aconteça com mais frequência, ou seja, existe um problema aí grave em relação ao micropênis que deve ser falado, que deve ser visto? Existe. Eu até fui alertado disso num congresso que eu fui, de medicina hormonal, e aí foi uma endócrino-pediatra lá falar sobre micropênis. Ela falou, está crescendo exponencialmente a quantidade de adolescentes com micropênis. E aí ela relatou, cara, eu fico até triste quando chega no meu consultório com 16, 17 anos, que a notícia que eu tenho para dar é horrível, né? Tipo, não tem muito o que fazer. Então, esse estilo de vida da criança não brincar mais, não gastar caloria, né? Porque não brinca de correr, de pega-pega, essas coisas. Hoje em dia a criançada fica no videogame, sentado, comendo porcaria, né? Além da questão calórica, também os alimentos muito artificiais, eles possuem alguns disruptores endócrinos. É isso que eu ia te perguntar sobre isso. Então, o que mais pode atrapalhar além do sedentarismo, né? Então, alguns pesticidas que podem ter nos alimentos, alguns tipos de plástico. Então, cuidar, não esquentar a comida em pote plástico, né? Por mais que você armazenou no plástico, mas coloca num prato quando for levar ao micro-ondas, por exemplo. É um cuidado básico. Também a qualidade da água que se bebe. Então, muitas vezes dentro da água tem muito anticoncepcional proveniente da mulherada que toma o anticoncepcional, faz xixi na água e não existe um tratamento para esse hormônio dentro da água. Quando chega na estação de tratamento, eu vou tirar bactéria, fungo, alga, né? Eu vou fazer um tratamento químico dessa água, mas não para eliminar fármacos, né? E aí eu tenho uma quantidade de hormônio feminino ali na água. Dependendo da região que a pessoa mora, isso é mais impactante ou menos. Então, tudo isso ainda tem, lógico, tabagismo. Se o adolescente fumar, também atrapalha a produção de testosterona. O álcool também atrapalha. O sono ruim. Muita criança tem TV no quarto. O álcool atrapalha o cigarro, mas hoje não vai ter uma criança. Se bem que tem criança de 13 anos que deve fumar, né? Tem. Mas isso é mais predominante de crianças sedentárias, obesas, com resistência à insulina, né? Com certeza. Existem outras coisas à frente da água e dos pesticidas que devem ser cuidados, né? Cami, existe alguma influência do ambiente, por exemplo, o uso de plásticos com BPA, pesticidas, disruptores endócrinos que podem ocasionar esse quadro de micropênis? Podem contribuir, né? Então, o somatório de tudo vai atrapalhar a produção hormonal da criança. Agora, eu acho que o mais comum hoje em dia é o plástico, né? O fato de esquentar a comida no micro-ondas dentro de um pote plástico, isso é péssimo. Primeiro que a gente já tem muito trabalho mostrando microplástico no cérebro de cadáver. Os caras abrem para fazer a necrópsia e tem plástico no cérebro. E além disso, a gente já sabe também que tem a questão endócrina que o plástico atrapalha. Então, vai esquentar a comida? Tá guardada num pote plástico? Põe num prato, daí leva para o micro-ondas. Porra, bodybuilder já tem fama de pinto pequeno. Aí a vida do bodybuilder se trata de esquentar comida no micro-ondas com pote plástico. E outra coisa que também atrapalha, que o pessoal não sabe,
É o Teflon, né? Hum. Não a panela em si, mas uma vez que você riscou o Teflon, ele começa a sair na comida. Sim. E também é um disruptor endócrino. Então, assim, panela riscada, joga fora. Cuida para não riscar, usa utensílio de silicone ali, né? Não metal, porque tem gente que vai lá e vira e risca. Mas tem que tomar esse cuidado, porque é outro problema. Ó, pessoal, presta atenção no que ele falou, porque são coisas que colaboram para o quadro, não significa que são os agentes diretos causadores, né? Exato. Existem questões hormonais, existe a própria resistência à insulina, questões relacionadas ao hormônio e à conversão em DHT, né? Então, existem outras coisas que, né, agora não dá para a gente condenar um tipo de... Exato. Né? Não é monocausal. Cara, então, por exemplo, um jovem que é diagnosticado com micropênis, sei lá, com 20 anos de idade, ele não teria nenhum tipo de tratamento em relação a isso? Não. Existem cirurgias para aumentar o tamanho do pênis? Eu acho que tem prótese daí. Aí vai fazer a inserção de uma prótese, geralmente aí tem uma bombinha para encher de ar a prótese, mas o órgão em si não vai mais crescer. Tem o gel também, né? Ácido hialurônico para deixar mais... Com relação à harmonização de pênis peniana, existe com ácido hialurônico, mas você ganha mais espessura do que comprimento, né? Sim. Então, para quem fala que tamanho não é documento... Esse eu vou fazer. Tu vai fazer? Esse da... Vamos fazer o antes e depois pra gente... Uma latinha de coca. Tu já teve contato com algum paciente que sofria disso? Ou é difícil saber porque às vezes A as pessoas pessoa não... esconde, né? O que isso pode influenciar? Quais os fatores psicológicos podem influenciar no comportamento de uma pessoa? É muito introspectivo, né? Eu até conheci uma menina que namorou um cara que tinha. E daí ela falou que ele tentava compensar com outras estratégias, né? Mão, boca, mas que ele era tipo um maníaco, assim. Ele queria sexo todo dia, várias vezes ao dia, para tentar se afirmar como sucopidor, sabe? E assim, ela só contou também essa situação depois que já tinha terminado. Deve ser constrangedor, né? Falar sobre isso. E outra coisa muito importante, tem relação com fertilidade ou... Não tem relação. Porque o fato do tamanho do pênis ser pequeno... ele é funcional. Ele é funcional. Às vezes esse cara vai ter uma baixa produção de testosterona também na idade adulta, se não tiver desenvolvido bem. Mas isso também não quer dizer nada. Né? A baixa produção de testosterona não implica em infertilidade. Tá, meu filho tem 13, 14 anos e... Tá. A gente falou que a partir de uma idade não tem, né? A gente falou que a partir de uma idade não existe tratamento, mas para aquelas pessoas que são diagnosticadas a tempo, qual seria o tratamento adequado para isso? Existem duas abordagens. Em alguns casos utiliza-se clomifeno mesmo, para estimular a produção, e também existe o uso da própria testosterona. Então, dependendo da idade, dependendo de como é que está a produção hormonal, ou vai tentar estimular com clomifeno, ou vai fazer a reposição mesmo com testosterona, pelo menos para ter o crescimento do pênis, e aí depois ele vai fazer uma TPC para ele poder voltar à produção natural dele, que foi inibida. Na Europa existe também gel de DHT. Aqui no Brasil dá para mandar manipular, mas não é comum na farmácia, mas na Europa tem na farmácia mesmo. E aí passa o gel do DHT no pênis para ele crescer. Caio, pelo que eu estou entendendo, cara, o tratamento ele não é tão complexo assim, a abordagem que é utilizada, porque as causas são muito bem conhecidas. O mais difícil é justamente o diagnóstico, né? A tempo, fazer um diagnóstico a tempo, né? Muito por conta da idade, da puberdade. A criança às vezes não se mostra para os pais. Às vezes o desconhecimento dos pais em relação ao assunto também, né? E principalmente o tempo, né? Existe um tempo hábil para poder que o tratamento faça efeito, né? Você tem um filho aí com uns 12, 13 anos com sobrepeso, já começa a pedir para ver como é que tá o pênis Ou dele. levar no médico, né? Se ele tiver vergonha, né? Mas é algo que eu, quando for pai, eu vou fazer, com certeza. Porque você vai evitar um trauma que vai durar o resto da vida. Né? E às vezes é uma medida
simples de fazer, um tratamento simples, que vai evitar esse trauma. É isso, pessoal. Acho que a gente falou aqui de uma forma muito simples, objetiva e direta a respeito de um tema que constrange muita gente, né? Um tabu para muita gente. Espero que vocês tenham entendido, compreendido a situação. Como o Cami disse, se você tem filho dessa idade, vale a pena investigar, vale a pena ficar atento. E é isso. Espero poder ter ajudado. Obrigado, Cami, mais uma vez. Valeu. E tamo junto, pessoal. Deixa o like aí, que pra gente é muito importante. E deixe seu comentário aí embaixo. Tamo junto. Um abraço.